Aqui nós estamos numa segunda edição do Repórter Brasil Central, na minha coluna, Gislaine Castro, e hoje nós temos a honra de poder entrevistar o nosso candidato a senador, professor Marcelo Neves, que está na sua primeira candidatura, né? E ele vai estar aqui conosco para nos falar um pouco do papel do senador, né? Qual a plataforma que ele pretende desenvolver por meio do mandato e o porquê dele estar concorrendo, né, ao Congresso no papel de senador. Então, professor Marcelo, muito obrigada. Professor Marcelo é jurista, professor da UNB, né, um pernambucano nato, e ele agora vai nos falar um pouquinho sobre a caminhada dele. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco, né? E nós gostaríamos muito que o senhor pudesse explorar um pouquinho da sua história e do porquê o senhor se candidatar ao Senado. Eu sou pernambucano, nascido em Recife, e eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao mundo acadêmico, mas apesar disso eu também fiz campanhas contra a ditadura, movimento estudantil, movimento docente, mas nunca fui filiado a partido nenhum. E minha vida acadêmica se tornou muito intensa, eu passei muito tempo fora, estudando, pesquisando, depois ensinando, mas voltei ao Brasil no governo Lula e no final do governo Dilma, quando surgiu essa crise, esse golpe chamado dito impeachment, eu me envolvi muito fortemente contra o que estava ocorrendo, dei parecer a favor de Dilma, dizendo que não havia crime de responsabilidade. Depois eu fiz várias intervenções no próprio Planalto e depois me envolvi intensamente denunciando o processo contra Lula como uma farsa, com artigos, com palestras no Brasil e no exterior, e também oferecendo subsídios para medidas perante a Corte Interamericana e também o Comitê de Direitos Humanos da ONU. E nesse contexto foi que eu estava muito envolvido intensamente, dando aulas públicas em Curitiba e em outras partes. E o Lula me convidou um dia no Instituto, antes de ser preso, Instituto Lula, e sugeriu uma candidatura para eu entrar para renovar o partido. E aí conversamos com a liderança, houve muita dificuldade de eu definir se eu teria uma vocação, mas eu me animei porque o momento do Brasil era muito difícil. Eu achei que deveria contribuir mais fortemente em termos políticos. Eu aceitei o desafio, a Érica Cocai, a direção do partido, disse que eu entraria, eu assumiria uma das vagas para senadores, uma das candidaturas, são 2 vagas nesse ano, e aí eu aceitei porque eu acho que o momento exige mais de nós. O que está ocorrendo, o golpe está destruindo os direitos sociais, destruindo os próprios direitos civis, os direitos trabalhistas e a própria soberania nacional. Foi nesse momento de indignação com o que está ocorrendo, eu entendi que é importante fortificar o Congresso para que nós modifiquemos a política brasileira, e eu aceitei o desafio. Perfeito. Então, a sua vontade de atuar no resgate da cidadania brasileira, respeitando os direitos e valores colocados na Constituição, que o fizeram aceitar esse desafio. Sim, perfeitamente. E aí eu lhe pergunto, meu querido professor, qual é o papel do senador? O que o senador deve vislumbrar numa plataforma de trabalho, principalmente numa conjuntura como essa que nós estamos vivendo atualmente no Brasil? O senador e o Congresso em geral, tanto a Câmara e o Senado, mas o Senado representa as unidades federativas, a Câmara representa o povo como sua unidade. Essa é a teoria tradicional do federalismo. E nós temos o papel tanto de defender nossa unidade federativa, o Distrito Federal, como também propor leis que sejam de relevância para o país. Então, nosso papel é a propositura de leis e a aprovação, participar das votações de leis. É um papel muito importante porque no nosso Congresso hoje a qualidade da representação é muito baixa. Grande parte dos políticos estão orientados em se locupletar em interesses muito individuais e egoísticos.
A gente está precisando mais de candidatos que tenham um papel de defender a coisa pública, o interesse público. Então, um senador que traga uma legislação mais orientada para o interesse público e nas outras funções que também são de aprovar membros do Supremo, por exemplo, se ele tiver a responsabilidade de aprovar certos cargos públicos e também cargos que são ligados às agências reguladoras, que muitas vezes são cooptadas pelas empresas. Se nós atuarmos com responsabilidade, nós podemos contribuir muito, tanto na legislação, quanto na formação de membros da cúpula do judiciário e também de agências públicas e também da representação nossa no exterior, das embaixadas, e tudo isso é muito relevante o papel do senador. Então, o que eu penso é que a mudança é fundamental na qualidade, com pessoas orientadas no interesse público, no bem comum. A ideia de política, a tradicional que vem da Grécia, vem de polis. E polis é a cidade-estado, é a ideia da virtude e do bem comum. Claro que na Grécia o bem comum é de uma cidadania limitada, mas o modelo moderno de cidadania é a inclusão, não é excludente. É a inclusão de todos, e nós temos que lutar um Congresso que venha se orientar pela inclusão. Perfeito, perfeito. A ideia é exatamente essa. Ou seja, cidadania sem inclusão de todos, realmente não é a cidadania que se fala hoje, que se precisa. Se precisa. E aí eu lhe pergunto, qual é o que o eleitor, aquele que vai direto ali, obrigado a votar, e que hoje anda muito descontente por todas essas situações que a gente tem vivido, de quebra de direitos trabalhistas, do ponto de vista ecológico, cada vez mais uma abertura à exploração do meio ambiente, sem o devido controle, e isso inclusive em relação à rotulagem, por exemplo, de alimentos, a possibilidade de implementação de lavoura com agrotóxico, enfim, parece que estamos voltando para o passado. Então, o que o eleitor deve procurar num candidato, qual a plataforma desse eleitor comprometido com essas mudanças? Ou seja, qual é o tipo de afinidade que esse eleitor pode ter, por exemplo, com a sua candidatura? O que há na sua candidatura que faça com que o cidadão vote nesse senador esperando, puxa vida, ele vai me representar numa ala da República? Eu vou apontar 3 aspectos básicos que eu entendo que mostra a falta da cidadania no Brasil como uma estrutura ampla. Inclusão social, cidadania política e direitos. Na inclusão social, nós temos que considerar, Gislaine, que o Brasil, segundo pesquisa recente do Thomas Piketty e sua equipe, é o país mais desigual do mundo se você considera 1% da população e o restante. E se você considera 10% mais rico e o restante, nós somos o terceiro mais desigual do mundo. Isso tem relação com a exclusão social. É histórico. O governo de Lula e de Dilma reduziu a exclusão social. Nós caímos em 36 milhões de extrema pobreza, que está ligada à subnutrição. E nós saímos de 41 milhões para 5 milhões. Saímos do mapa da fome, porque ficamos com 2,5% de pessoas com extrema pobreza e com problemas alimentares. O que é que ocorre? Com 2 anos do governo Temer, nós já subimos de 5 para 12. Nós vamos retroceder. Estão acabando a farmácia popular, o Bolsa Família, o SAMU, e tudo isso implica exclusão. Então, minha proposta é uma proposta de retomar e aperfeiçoar os modelos de inclusão social do governo Temer. O que é que significa do governo Lula? Desculpe, que o governo Temer está acabando. Quais são esses elementos? São reforma tributária dentro do Programa Nacional de Lula para que os pobres não paguem mais do que os ricos, como no Brasil. Hoje, no Brasil, os pobres pagam mais. Por exemplo, você paga um chevetinho velho 81, um IPVA, mas um iate de rico e um helicóptero de rico, eles não pagam nada. Não há nada parecido com o IPVA. Então, nesse contexto, nós temos que modificar, não aumentar a carga tributária, trazer a justiça tributária, reduzir os impostos sobre consumo e produção, que são indiretos e atingem o consumidor,
para os impostos sobre renda e patrimônio, principalmente as grandes fortunas. Esse é o caminho que temos. E também o dividendo, porque o dividendo foi zerado, não há hoje sobre os dividendos do rico tributação. Então isso nos países que têm alguma preocupação com a desigualdade, como a Alemanha, a Suécia, e Escandinávia, chega a 17%. No Brasil, Fernando Henrique acabou. Então, isso é a reforma tributária, retomada dos projetos, dos programas sociais, fortificação, porque renda mínima é um elemento básico até de uma sociedade liberal. Segundo alguns, isso não é comunismo. Segundo alguns liberais, como Hayek, tem que ter renda cidadã, porque esse é o ponto de partida para o mercado. Você tem que ter igualdade de oportunidades iniciais. Então, se não há essa igualdade de oportunidades iniciais, não há liberalismo sequer no sentido clássico da palavra. Então, esse é outro ponto fundamental para a gente lutar pela retomada dos programas sociais de Lula. E na questão da cidadania política, participação, eu tenho algumas ideias que eu acho que é fundamental. Nossa representação política é de baixa qualidade, como nós observamos naquela cena de 17 de abril de 2016, quando houve a votação do impeachment, que chocou. Estavam visitando depois Portugal, os portugueses ficaram chocados com a baixa qualidade. Diante disso, eu acho que nós temos que fortificar mecanismo de participação direta, de democracia direta. E o que eu proponho é que nós possamos ter referendo para leis e emendas constitucionais baseadas em iniciativa popular. Se uma parte, porque veja bem, se nós organizássemos trabalhadores uma iniciativa popular contra a reforma trabalhista, com certeza ia ser não, porque a maioria é que vai sofrer com isso. Claro. Se fosse a reforma da Previdência que prejudica o pobre, não que tira os 16% lá, ou uma austeridade que não prejudica o aumento do Supremo, é claro que o povo não ia votar favorável a essa reforma da Previdência, como a emenda 95 não passaria. Exato. Então, se o povo se organizar e propor com a iniciativa popular o referendo, como a gente tem iniciativa de lei, então seria iniciativa popular para conseguir o referendo. Eu acho que isso reduziria esse déficit de representação política e isso poderia educar a própria modificação do Congresso com o tempo. Então, acho que é um ponto fundamental e também legalizar vinculantemente o orçamento participativo e os conselhos da sociedade, que hoje dependem muito do Executivo. Um Executivo pode deixar de convocar, não, criar normas vinculantes para essa democracia participativa. E no ponto dos direitos, eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que considerar a destruição dos direitos sociais com a reforma trabalhista. Quer dizer, os direitos sociais, essa reforma trabalhista, ela destrói o próprio direito de trabalho, ela não é forma trabalhista. Porque o direito do trabalho, quando surge, Islaine, ele surge no fim do século XIX como ideia para reduzir essa disparidade na relação contratual. O Código de Napoleão, de 1804, partia do princípio que todos nós temos a mesma força de autonomia. Mas isso, no direito civil, a gente pode admitir. No direito do trabalho, não, porque o patrão é muito mais forte do que o operário. Então, é para levantar. O que é que ocorre com a reforma de Temer? Ele destrói o apoio que o trabalhador tem do sindicato. Cria sucumbência para o trabalhador, que é um absurdo. Hoje, os escolas de advocacia dizem que ações individuais as pessoas têm medo de perder e pagar uma fortuna ao padrão do ônus da sucumbência. Então, isso realmente é retomar o modelo civilista e não trabalhista. Isso é um retorno ao início do século XX. A gente tem que revogar essa reforma trabalhista de acordo com a própria compreensão da Ana Matra, que entende que é inconstitucional grande parte do dispositivo, a Associação dos Magistrados Trabalhistas, num congresso, as conclusões finais de um congresso dessa associação. E mesmo aquilo que não é inconstitucional, tem uns que precarizam o trabalho, a gente tem que revogar essa lei. Tem um Estatuto do Trabalho que está sendo proposto por Paim, e por o senador Paim e a Regina Souza, e se eu for eleito, eu vou me juntar a eles para retomar essa ideia de um Estatuto do Trabalho no sentido da ideia do direito do trabalho. Claro, aperfeiçoando ao momento atual, porque a nossa CLT é antiga, mas não nesse sentido neoliberal, explorador do trabalhador. Então, essas três vertentes, o direito, eu ainda diria também, os direitos civis estão sendo atacados. Nós precisamos do controle do judiciário, porque o próprio judiciário e o Ministério Público estão atuando absurdamente com direitos civis elementares. Liberdade de cátedra. Você hoje, o Felipe Miguel, foi dar uma aula sobre golpe, teve o Ministério Público que quer proibir,
E isso é liberdade de cátedra. Porque tem professor na minha faculdade de Direito que diz que foi impeachment legal, porque eu não posso defender que foi um golpe. Isso é a liberdade de cátedra. Mesmo no regime militar, tinha discussão na universidade se foi revolução ou golpe. Tinha os professores conservadores diziam que era revolução, professores diziam que era golpe. Nunca os militares se preocuparam com isso, enquanto isso não atingisse um espaço maior de esfera pública. Eles respeitaram, pelo menos ali internamente. Agora, o Ministério Público quer impedir isso dentro da universidade. Então, a gente tem que controlar esse órgão e também os direitos dos grupos que sofrem discriminação, a mulher, direitos especiais das mulheres, dos negros, dessa população LGBT que é muito discriminada, muito homicídio, muito homicídio de negros na periferia, dos LGBTs e também das pessoas com deficiência. A gente tem que lutar porque é uma tendência agora, principalmente com esses grupos mais radicais de direita, de desprezo pelas conquistas desse grupo. O feminicídio aumenta, sim, a homofobia aumenta, então a gente tem que lutar para fortificar esses direitos também. É uma interseccionalidade dos direitos civis de classe universais, dos direitos de classe, junto com esses direitos ligados à identidade, ao reconhecimento de grupos. Então essa é uma luta que eu vou fazer contra o Estatuto da Família, por exemplo, que está em andamento, que é uma família heteronormativa imposta pelo Estado, só admite um tipo de família, a família cristã tradicional, como nós sabemos que hoje tem famílias diversas, a sociedade é muito plural, nós não podemos desrespeitar uma família só porque essa família é homoafetiva. O Estado tem que reconhecer, porque nós estamos em outro patamar da nossa civilização e a gente tem que admitir isso. Então, esses três, inclusão social, cidadania política e direitos, essas três lutas, eu quero juntar com uma coisa que é fundamental, a autonomia do povo sobre suas riquezas. E não é só a soberania nacional no sentido da privatização. Isso é um absurdo, essa privatização irresponsável, nós temos que reverter. Que, estrategicamente, a Petrobras é fundamental para o país. Quando a Noruega teve algo como pré-sal, uma área de petróleo, era um país que não tinha tanto desenvolvimento nem igualdade social. O governo, inteligentemente, criou um fundo soberano para educação e saúde, e o país hoje é um dos países mais igualitários do mundo. Nós estamos entregando a exploração do pré-sal barato, irrisório, por preço irrisório, à Shell, às grandes multinacionais. Quando Lula tinha previsto isso para o fundo soberano orientado para a educação, principalmente, mas também para a saúde. Então nós estamos deixando de utilizar nossas riquezas porque estamos vendendo o Estado brasileiro, nossas empresas estratégicas. Mas não só isso, a autonomia do povo sobre suas riquezas também é o respeito à terra dos quilombolas que estão sendo griladas, o respeito a terras indígenas que estão sendo griladas e apoiadas por esse governo golpista, sem tomar nenhuma medida, pelo contrário, está querendo destruir a luta daqueles que trabalharam na FUNAI. Então aí nós temos que pensar também a reforma agrária para os assentamentos, isso é fundamental. O agrotóxico vem todo através do agronegócio grande. A produção dos pequenos produtores deve ser subtaxada, mas quem é subtaxado é o agronegócio, com 180 bilhões em 2015 de subsídios e 30 bilhões para os pequenos produtores. Mas quando a Constituição diz, a gente tem que aprovar com diferença tributária, tratamento diferenciado, as cooperativas, o associativismo, está na Constituição. Sim. Mas nós não fazemos isso. E a produção dos pequenos produtores é de qualidade, não se usa agrotóxico em geral. A gente, em vez de apostar no cooperativismo desses grupos, como ocorreu no norte da Itália, nós apostamos em algo que é destrutivo da natureza, que tem efeitos destrutivos para o mercado brasileiro, porque é orientado excessivamente no critério exportador e de controle de divisas. O elemento negativo é tão grande que esse elemento de exportação, de balança comercial, não deve ser superestimado, como dizem alguns economistas, mas tem que se considerar o outro lado, o pequeno produtor que pode ser estimulado através de cooperativa. Então, se a gente pega esses três elementos, inclusão social, cidadania política, fortificar, e os direitos universais e especiais de grupo, a gente fortificar com a base na autonomia do povo sobre suas riquezas, nós podemos construir o Brasil como um país que vai nos orgulhar, entendeu? Então é essa a pretensão minha no Senado, é trabalhar nessa linha. Minha esposa, quando eu escolhi, você vai sofrer muito, porque você vai ter muita reação, mas se nós pensarmos assim,
que só tem bandido lá, às vezes dizem para mim, você não vai aguentar esses bandidos. Não só tem pessoas muito boas, mas quando se fala assim, é que tem muito bandido, essa linguagem que se usa é porque nós, muitas vezes, Girlene, desprezamos esse desafio. Nós dissemos, não, ali é um ambiente muito... E nós ficávamos na academia, na nossa advocacia, e isso tem um pouco de orgulho, de vaidade nossa. A gente não quer se misturar como se a gente fosse superior. Como é que eu vou conviver com aqueles políticos? Não, a gente tem que conviver, porque isso pode ter um efeito educativo também no processo de integração na vida política concreta. Então foi por isso que eu me convenci que eu deveria ser candidato, apesar de eu achar que eu vou ter grande dificuldade e posso, como minha esposa tem dito, sofrer muito com todas essas formas mais baixas da política dentro do parlamento. Mas eu espero que o povo brasileiro agora escolha um Congresso que tenha mais compromissos com a cidadania e não vamos dizer, reeleja muitos desses senadores e deputados que não têm nenhum compromisso com a cidadania. Perfeito. Então, quer dizer, nós estamos vendo, meu ouvinte, que é o seguinte, novamente nós trazemos um candidato aqui que se propõe a levar para o Congresso, que nada mais é a casa do povo, é a minha casa, é a sua casa, é a casa dele, o que esse povo precisa. Então, na verdade, professor, o que o senhor quer é que o povo efetivamente participe desse mandato, uma vez que ele eleja candidatos que tenham plataforma, que representem as suas necessidades, educação, saúde, trabalho, né, para que essa casa do povo, cujo o alto custo é sustentado por esse povo, por meio dos seus impostos, essa casa possa corresponder a essa sociedade tão sofrida. Eu acho, Gislene, que nós temos que cortar na própria pele. Não que eu ache que nós, senadores, devamos desprezar, como um senador do Distrito Federal, desprezar aquilo que eu posso otimizar meu mandato para contratar bons servidores. Esse dinheiro eu preciso para ter bons técnicos para me ajudar, economistas, especialistas. Eu quero fazer um mandato para um laboratório político. Mas eu, pessoalmente, não vou aceitar certos benesses, vou propor que se acabe, como uma aposentadoria especial, com um seguro ilimitado para os senadores, vitalício para a família, sem que haja um preço adequado. Porque um seguro desse seria para você pagar 10, 15 mil normalmente. O Estado brasileiro não suporta isso. Claro. Também eu acho que os deputados não têm um carro preto. Por que precisa para senador? Eu vou negar isso, porque eu acho, na Alemanha eu morei muito tempo, não tinha nada disso para o senador, para o deputado, um país riquíssimo. Para que isso? Se a gente já tem um salário muito alto. Então, eu penso, agora aquilo que é para o meu mandato otimizar, contratar bons servidores, eu não vou contratar, e também verbas indenizatórias, que eu preciso, às vezes, fazer uma viagem, conversar com a comunidade, porque o meu mandato vai ser um laboratório político-legislativo, mas eu vou voltar de 15 em 15 dias as minhas bases, marcar com setoriais e com zonais, para discutir com aquele povo que eu fui pedir voto lá. Eu quero voltar para ouvir durante o mandato o que é que eles podem oferecer, o que é que tem de novo, para eu poder aprender com eles as suas necessidades. Em pouco tempo de caminhada nessas periferias, o Vinícius está aqui, que me acompanha, eu aprendi muito, me emocionei muito, cheguei a chorar vendo certos relatos. Mas é um aprendizado com a diversidade, e a gente tem que estar preparado para aprender com o povo, porque eles sabem quando o carro dói, né? O sapato dói. Nós que somos da classe média, que tivemos, a gente não tem isso, mas temos a empatia, nós temos a solidariedade, e isso é fundamental para a política. Se você não tiver a solidariedade com o outro, você é melhor sair da política, porque isso não é política de verdade. Para ser empresário, muito bem. Empresário. Nada contra o empresário. Porque realmente o político, ele tem que ter essa empatia com o povo que ele elege. Né? O empresário, sim, ele está preocupado com o lucro, né? Porque senão ele não mantém a empresa. Só que o Estado não é uma empresa. O Estado, no máximo, é uma empresa social, cujo lucro é social, porque é mantido por essa sociedade. Então, senhores, eu encerro aqui a nossa entrevista. Nós temos mais um candidato com uma plataforma extremamente viva, atual, né, ao Senado. Eu espero que
essa plataforma, você pense a respeito dela e fica aberto, professor, diga para o nosso ouvinte qual a forma que ele tem de se comunicar. Tem algum e-mail? Tem o Facebook, tem Marcelo Neves Político, né, que vocês têm uma página minha com informação, tem um Twitter também, Marcelo Neves, e também estamos preparando um YouTube agora, uma página no YouTube, também um website, uma página na internet, e já temos também o Instagram. Então vocês podem acompanhar as discussões, as visitas que eu faço por aí. Eu estou sempre visitando a comunidade, discutindo, e aí eu aguardo que vocês possam avaliar minhas propostas com cuidado, e evidentemente, se eu puder eventualmente contar com o voto de vocês, eu ficarei grato e garanto que corresponderei àquilo que eu estou dizendo agora. O meu mandato vai ser orientado por esse princípio, por essa plataforma. Então tá aí, cidadão. Muito obrigada. E esperamos realmente que seu voto seja essencial nessa mudança da política. Obrigada.